Alô você, estamos aqui. Seja bem-vindo para mais um episódio do Arival Cast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e tenho o privilégio de coordenar aqui esse podcast que é o pior que nós temos nas mídias sociais hoje, tá certo? Mas a gente sempre procurando trazer assuntos relevantes e também pessoas especiais para falar sobre os assuntos específicos. O tema de hoje, nós vamos falar de um tema muito relevante. Por que se importar com a natureza? Por que nós cristãos devemos estar preocupados com esse assunto? E estamos trazendo aqui o preletor especial, um convidado especial, Matheus Vasconcelos Casimiro. Ele é arquiteto e urbanista especializado em projetos de urbanismo e paisagismo. Em 2022, concluiu o seu doutorado em planejamento urbano, concentrando-se no campo da ética ambiental. Além de sua atuação profissional, ele é professor e pesquisador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Paralelamente à sua carreira acadêmica, Matheus é professor aqui da Escola Bíblica Dominical há 10 anos e atua no Ministério de Música como pianista há 15 anos. Matheus, a sua saudação, seja bem-vindo aqui ao Arival Cast. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast do meu pai, né? Arival Dias Casimiro. Obrigado pelo convite, papai. Tá bom. Gente, antes da gente entrar na pauta, que eu acho que você que está assistindo aí deve se interessar, é um assunto muito relevante hoje, eu tenho que falar aqui dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é a Unibig Media, essa empresa que desenvolve criadores de conteúdo. É uma consultoria, uma empresa que presta consultoria de inteligência digital no YouTube. Então, se você tem um canal no YouTube, se você quer promover esse canal, se você quer investir nessa área de divulgação, essa empresa é a melhor do mercado. Unibig Media, sede em Belo Horizonte, e ela trabalha aí para pessoas, né, para cantores, igrejas, empresas, inclusive faz o trabalho aqui de mídia no YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Outro patrocinador é o Aporte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Eles atuam no mercado há mais de 20 anos, atendem empresas, comércios e prestadoras de serviço. Então, se você está procurando uma empresa de contabilidade séria, pode confiar nesses irmãos aqui da Porte Contábil. Terceiro patrocinador é a Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. A Tenda Criativa é uma agência cristã especializada em marketing digital. Se você é um empresário e quer alavancar seu negócio no digital, ou se você é pastor e deseja aprimorar o trabalho da sua igreja nas redes, entre em contato com a Tenda Criativa, ok? Vamos lá. Matheus, muito bom ter você aqui. Em primeiro lugar, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional e pessoal. Bem, eu sou de formação, sou arquiteto e urbanista, não tenho uma formação, por exemplo, de graduação, né, nessa temática de meio ambiente, mas nesse processo de formação, sobretudo na pós-graduação, de mestrado, doutorado, a gente vai sendo apresentado às questões mais contemporâneas dessa perspectiva ambiental e que hoje tem afetado várias áreas do saber, várias formas de produção, de conhecimento e de reflexão sobre a nossa própria atuação profissional. Você trabalhou na Secretaria do Verde aqui da Prefeitura de São Paulo, né? Foi meu primeiro estagiei um período, depois trabalhei lá na Secretaria do Verde, fazendo os projetos de parques e praças. Nesse período também foi um momento em que eu fiz o meu mestrado sobre projetos paisagísticos da cidade de São Paulo. Então foi a primeira atuação que eu tive muito especificamente nessa área. E lá a gente lidava, por exemplo, com muita gente da área das ciências biológicas, a gente lidava com muita gente de agronomia, muita gente que tinha preocupações das áreas ambientais que não eram inicialmente da minha formação, mas que passaram a ser muito elementares na minha forma de pensar a minha atuação como arquiteto e urbanista, né? Certo. Agora, você fez uma pesquisa agora que vai ser lançado agora esse livro, Por que se importar
com a Natureza. É um livro da série Relevância aqui da editora Zion. Você também estará preparando um curso de EAD nessa área. Qual a importância da pauta ecológica para nós hoje? Porque esse assunto ele está diretamente relacionado à preservação da vida no planeta. Qual a importância da pauta ecológica ou isso é simplesmente uma discussão política? Bem, acho que vale a pena primeiro a gente indicar que se a gente vai olhar o surgimento, por exemplo, dos conceitos, dos termos, eles são conceitos muito antigos. Se a gente vai olhar o surgimento do termo sustentabilidade, ele é do século XVIII. Ele não é uma inovação da contemporaneidade, né? Porém, eu acho que gradativamente ao longo do século XX, sobretudo depois da década de 1960, isso passou a ser incorporado dentro de uma pauta de uma agenda política e econômica global. Sim. Porque entendia-se até então que, vamos dizer, a apropriação que a gente tinha da natureza como recurso, portanto chamado de recursos naturais, era algo que a gente podia fazer sem limite, porque a gente podia fazer absolutamente tudo que estava à nossa disposição. Porém, alguns desses recursos primeiro foram se tornando escassos e a gente passou a também ter uma série de comprovações científicas sobre as alterações que estavam ocorrendo em decorrência dessa apropriação. Então, acabou que muita gente deixou de ser um discurso só de ecologistas. Sim. E muita gente dessas outras áreas de atuação passou a se interessar por esse assunto, porque de fato ela intermeia várias das ações que nós temos como sociedade, né? Na nossa forma de consumo, a nossa forma de gastar, de dispor lixo, a nossa forma de produzir energia, a nossa forma de entender certos organismos de sociedade, por aí vai, né? Então hoje... Só uma questão aqui. Existem dados científicos que comprovam essas mudanças climáticas ou isso é um discurso apenas ideológico? Não, eu acho que temos que ter duas perspectivas, né? Uma coisa é a comprovação científica que esses dados existem. Sei. E eu acho que isso é irrefutável, né? Se a gente vai fazer as Sim. mensurações do século XIX para o século XXI, a gente consegue ter várias informações que aprontem, por exemplo, da alteração de temperatura do planeta, a gente consegue ter dados comprobatórios da redução de biodiversidade, dos malefícios que isso ocorre, a gente pode ter dados com relação à redução, por exemplo, das calotas polares e por aí vai. Né? A gente tem vários, e contra dados científicos... Não tem argumentos. Agora, é claro que a discussão ela vai se tornando mais intensa quando isso entra numa pauta política e econômica de como é que se resolve. Sim. Então, quais são as estratégias que cada país, cada estado, como é que esses acertos coletivos vão sendo feitos. Então, o primeiro grande encontro que a gente teve de maior renome, inclusive, foi no Brasil, com a Eco 92, que foi a primeira... já tinha tido eventos anteriores, mas no porte, como foi a Eco 92, não ocorre. E a partir delas, por exemplo, que temos aquelas famosas COPs, né, que são aquelas reuniões a cada 2 anos, em que você junta vários estadistas, por exemplo, com propostas ou questões de como é que isso se ocorre. É claro que não há consensos nessa esfera. Então, a depender das... Então, existe a realidade do problema, né? Comprovado cientificamente, através de mudanças, aumento da temperatura, avanço do mar e outros dados que estão aí. Agora, o problema é a discussão para resolver o assunto, porque você pega países que consomem muito combustível, por exemplo, como gasolina, né? E isso tem um teor de contaminação do ambiente maior do que aqueles que... É muito comum, por exemplo, a gente polarizar hoje a discussão sobre os países que antigamente se chamava desse jeito, desenvolvidos e em desenvolvimento. Que nós temos uma parte dos nossos países tidos como desenvolvidos, que a responsabilização desses estados sobre o dano ambiental é muito superior do que os países outros em desenvolvimento, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, a China também, né? o que uma criança consome nos Estados Unidos, na África do Sul, e comparar o quanto de lixo que ela gera e por aí vai, é muito diferente. Sim. Então, muitas dessas discussões, dessas pautas internacionais, têm nesse processo de responsabilização diferente. E com o surgimento agora da China como potência, de certa forma se coloca também a China, tem um discurso muito do tipo,
vocês estão aí há 100 anos se apropriando de tudo, porque quando chega a minha vez isso vai mudar, né? Então, por que agora eu não posso fazer aquilo que vocês estão fazendo há 100, 150 anos? Então, de fato, aí a discussão da pauta ambiental, ela ganha um outro grau de proporção, entende? Ela ganha uma outra perspectiva. Você tem países europeus que, por exemplo, a obtenção de energia é uma grande questão, países europeus, eles não têm de onde tirar. Então tem projetos agora contemporâneos de pegar o deserto ali no norte da África, fazer painéis solares para obtenção. A guerra da Rússia agora trouxe muita, da Rússia com a Ucrânia, né? Trouxe muita questão do consumo do gás e como é que o aumento desse consumo de gás, como é que você organiza, né? Então, claro, esse que é o ponto. O assunto hoje da questão ambiental ele é transversal a diversas outras temáticas. E hoje, se você quiser ser um estadista, você, de certa forma, precisa se... Tem que estar na sua pauta. Tem que estar na pauta, né? Uma pergunta, talvez de ignorância, mas existe uma relação entre o aumento de pandemias com a crise ambiental? Assim, o que a gente tem, o que se tem evidenciado alguns dados científicos também, que, por exemplo, o aumento, só se a gente considerar o aumento da temperatura, isso influencia o metabolismo do funcionamento dos animais, dos vegetais e por aí vai. A alteração desses metabolismos pode gerar alterações das relações ecossistêmicas e que pode gerar questões imprevisíveis. Sim. Então, um determinado tipo de relação, que numa temperatura isso tinha um determinado ponto de equilíbrio, se você bota 2 graus acima, aquilo se prolifera de um jeito muito maior, isso se organiza de jeitos muito diferentes do que anteriormente. Sim. E que isso sim pode impactar na forma da gente, por exemplo, ter um aumento ou surgimento de novas doenças ou a intensificação de doenças que hoje já existem. Então, por exemplo, algumas doenças como malária, como dengue, né, que são comuns num determinado tipo de elementos de situação mais tropical, temperaturas mais elevadas, quando você aumenta a temperatura dessas regiões, o controle sobre essas doenças é muito mais difícil. As doenças respiratórias que se dá em decorrência de um frio intensificado também é mais difícil. Sim. Então isso pode afetar tanto os que já existem hoje, como de certa forma também alterar novos, que a gente nem imagina que se tem, e que com o cruzamento de novas relações ecossistemas pode surgir questões não hoje mapeadas, né? Certo. Agora vamos trazer isso para o campo da religião, da fé. Por que nós, como cristãos, devemos nos importar com esse assunto, natureza? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque você está escrevendo um livro justamente para provocar, né, essa discussão. Eu me lembro que quando eu, há uns 30 anos atrás, ou mais, né, quem trouxe à baila esse assunto foi aquele lá do Labrie, Schaefer. Francis Schaeffer, né? Ele escreveu uma obra mostrando que e a temática dele é que o cristão devia ter uma cosmovisão de cultura, de natureza, de tudo. Sair apenas do ambiente da esfera da fé, da promoção da fé, da promoção do evangelho, do cristianismo, e ter uma visão do todo e fazer uma interpretação bíblica, né, sobre essa questão que ele coloca lá da natureza. Quais são os argumentos que você tem e por que você entende que nós devemos nos envolver com essa discussão, como igreja, com cristãos? Primeiro, eu acho que a vida toda eu sempre me interessei por como é que a gente consegue aplicar diversos princípios que a gente vê nos fundamentos bíblicos em questões nossas do cotidiano. Eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem como crente. E eu acho que eu passei esse processo ao desenvolver o meu doutorado, né, na faculdade, em que eu comecei a entrar no debate sobre ética ambiental, em que eu fui estudar diversas formas de valoração sobre a relação nossa como o ser humano deve ter do mundo natural. E é encantador, você vai vendo várias éticas, elas são muito encantadoras da forma de lidar, mas na hora que você vai ver a filosofia que está por trás disso, e mais a fundo, qual é o fundamento teológico por trás disso, eu comecei a entrar em certo pânico. Falei, bem, não entendo que isso daqui tenha fundamento bíblico, e eu como cristão não deveria pensar ou entender que isso é um valor ético importante para mim. E aí eu me fiz essa pergunta, né? Então, como é que eu, crente, deveria pensar essa valoração ética?
E aí fui atrás de pastores que pudesse conversar. Teve esse livro do Franz Schaeffer, que é muito interessante. Tem outro livro que eu até usei como elemento também para escrever, que foi do John Stott, que é Os Cristãos no Mundo Contemporâneo, também, que ele traz essa reflexão. E a primeira constatação deles assim, é que tem pouca reflexão sobre isso, de fato, na área, como em várias outras áreas práticas, né, de como a gente que é crente deveria pensar esse assunto. E a ideia primeira que eu imagino é que Deus nos colocou nesse mundo, que é o mundo material, com uma determinada responsabilidade. E nós vamos ser cobrados dessa responsabilidade, de certa forma, por Ele. Então, se Deus nos deu um mundo natural, nos colocou nele como responsáveis por essa gestão, e nos deu essa responsabilidade de cuidar, eu acho que é algo que deveria, de certa forma, a gente, pelo menos, colocar isso como uma pauta de reflexão. Né? É uma espécie de mordomia da natureza. Somos mordomos, né? Não somente ou cogestores, né? Juntamente com Deus, nessa questão da natureza. Mas tem uma coisa interessante que foi surgindo disso, que a gente, na hora que vai ler bibliografias técnicas, vários autores indicam que o problema que existe, e eles são categóricos em afirmar isso, o problema que existe no colapso ambiental que a gente tem na contemporaneidade se deve ao cristianismo. E a gente que é cristão, quando lê isso, toma isso como uma grande ofensa, né? E eles conseguem comprovar, em especial, sobre a perspectiva dessa de domínio, e que foi defendida de fato por muitos cristãos antes de nós, que nós, como seres humanos, temos uma ascendência sobre o mundo natural e que, portanto, nós devemos, e o domínio de fato, no sentido original, um domínio à força, né? É uma imposição da nossa forma. E que, portanto, o nosso domínio deveria ser expresso como uma liberdade de a gente fazer o que bem entende com esses elementos naturais. Então isso me incomodou muito também, porque a gente, como cristão, na hora que vê uma acusação dessa, de certa forma deve tirar a gente um pouco do balanço, né? E, efetivamente, quando a gente vai olhar a história, temos que fazer uma certa meia-culpa, porque tem muitos cristãos que fizeram esse discurso. Mas na hora que a gente vai ver na Bíblia, isso não é o que a Bíblia defende, não é o que a Bíblia aponta. Então, Por exemplo, eu vejo um extremo muito grande hoje, que animais silvestres e plantas, elas são mais valorizadas do que o ser humano. Então há um desequilíbrio. Né? É aí que eu falo que é um discurso meio hipócrita também, quando você vai para a perspectiva humana. Então vamos aprovar a lei do aborto, né? Mas vamos cuidar dos ovos das tartarugas lá no projeto, proteção ambiental. Então, Mas o que acontece é que eu acho que esses valores éticos, eles questionam assim, qual deve ser a posição do ser humano com relação ao mundo natural? Ele deve ter essa ascendência? E muitas dessas filosofias entendem que não. Que igualam, por exemplo, o ovo da tartaruga, como exemplo que você deu, à vida humana. Porque fomos todos criados por um ser universal, e todos temos esse valor de importância. Que não é a fundamentação nossa cristã. Que nós entendemos que o valor da vida humana, ela tem superioridade perante os demais entes. certo. Porém, isso não quer dizer que nós, E não como vamos, seres vamos, humanos... vamos acabar com a natureza. Exatamente. Como é que você relaciona, por exemplo, essa questão que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que a natureza geme por causa do pecado, né? E que na restauração de todas as coisas, aí, a doutrina escatológica, a natureza também será beneficiada. Como é que você relaciona essa questão da obra de Cristo, ou a doutrina do pecado e a obra de Cristo com essa questão da natureza? Na verdade, eu estou fundamentado nesses grandes autores antes de mim, mas de entender que o pecado, quando ele atingiu a humanidade, não foi só a humanidade do ponto de vista dos seres humanos, mas ele atende a criação como um todo. Sim. Então toda a natureza cai. Então se a gente vai olhar, por exemplo, quando Deus vai falar com Adão e Eva e fala dos danos que eles passariam a ter após a queda na vida deles, vários desses danos não são espirituais. É a dor do parto, é o suor de trabalhar. Então que, portanto, a relação dele com o mundo natural se alteraria.
Quando a gente vê, por exemplo, em Noé, que Deus manda o dilúvio, a natureza sofre em decorrência do pecado do ser humano. Certo. E a aliança que Deus faz com Noé envolve, você vai olhar lá, Preservação, envolve também a preservação dos entes naturais. E quando a gente vê esse texto de Romanos, que eu acho que você citou, que Paulo comenta, ele também indica que o processo de redenção também significa a criação de um novo céu e nova terra, que é um céu físico. certo. Que, portanto, os elementos naturais eles estão nesse processo de redenção juntamente com o ser humano. Sim. Então, muitas vezes, dentro da nossa formação cristã, nós somos tidos a uma grande valorização do espiritual. E isso a gente vai atrás, a gente vai vendo que isso tem alinhado muita perspectiva até medieval, como a gente teve a formação, né, na nossa tradição. Mas se a gente vai olhando certos pressupostos bíblicos, a gente vai entendendo que o mundo material, aquilo que foi criado por Deus, tem igual ponto de valor. É claro que a vida eterna, a preocupação espiritual com a vida eterna, ela é relevante, tem que ser a pauta principal nossa, não estou dizendo o contrário. Porém, que a gente associar isso apenas ao mundo espiritual, isso não é correto. Talvez a gente também construir esse tipo de mentalidade. Nesse livro aqui, né, é um texto provocativo, né, para a gente refletir sobre o assunto. Você coloca algum fundamento bíblico, teológico, para a gente discutir esse assunto? Eu estou colocando assim, porque quando você vai tratar do aborto, por exemplo, você parte do valor da vida humana. O homem criado à imagem e semelhança de Deus e o princípio da vida, que é justamente na fecundação. Do ponto de vista da natureza, seria possível a gente ter assim, uma teologia da natureza, uma teologia bíblica que desse. Quais seriam os argumentos que você teria bíblicos para isso? Eu acho que a gente pode destacar alguns elementos que a gente vê em Gênesis 1 e 2. Né? O primeiro deles é que nós temos que ter uma perspectiva antropocêntrica. Sim. Em primeiro lugar, que a vida humana não equivale à vida dos ovos de tartaruga. Certo. Então, tem uma hierarquia na preservação da criação da natureza e, portanto, na forma de preservá-la. Então, isso por si só ele é muito contestado em várias éticas que se tem criado. Né? Então, a gente defender isso, um aspecto, é uma primeira linhagem. Primeiro, em segundo lugar, acho que a gente pode ir para uma associação que a gente vê em Gênesis capítulo 1 e 2, que Deus, na verdade, num primeiro momento, nos coloca como domínio sobre os elementos naturais, mas depois ele nos coloca no jardim para cuidar e cultivar. Certo. E que esse domínio, portanto, ele não é um domínio a todo custo. Ele deve ser associado de uma forma de cuidado. Deus não criaria a natureza, falaria que ela era boa, depois colocaria a gente para cuidar dela e dizer o seguinte, faz o que quer. Certo? Não é um elemento que a gente viria disso. Em terceiro lugar, talvez o sentido desse cuidado da mordomia tenha a ver com o que a gente entende por esse processo de gerência. Tem uma pergunta que é uma provocação que o John Stott faz, que é o seguinte, de quem que é a Terra? Ela é do ser humano ou ela é de Deus? E do fundo a gente pode construir, a Terra ela é propriedade de Deus. E nós estamos aqui sob a responsabilidade com mordomia de cuidar dela enquanto estivermos aqui. E que, portanto, esse princípio nos orienta a entender que eu estou cuidando de alguma coisa que não é necessariamente minha, mas foi me dado como cuidado. Então, eu entender o princípio da mordomia de uma forma plena, ela significa vários desdobramentos da nossa forma de cuidar com o elemento natural. Né? Certo. Existem exemplos bíblicos de personagens, de pessoas na Bíblia que demonstraram um cuidado especial pela natureza? Tem algum exemplo assim? Não, acho que a gente não consegue ver personagem desse cara. Sansão foi um cara, isso acho que não tem. A gente tem ao longo da história pessoas teólogos e tudo mais, que levantaram bandeiras a partir dessa primeira linha. Mas vamos pensar aqui, vamos pensar, por exemplo, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, século XXI, aqui em São Paulo. Como é que a gente poderia envolver a igreja numa pauta desse assunto do ponto de vista prático? Seria fazer uma campanha, por exemplo, aqui para a gente plantar árvores em São Paulo, criar
por exemplo, lá no sertão, um projeto de você de agricultura familiar sustentável, onde você pudesse trabalhar a terra, né? É, na sua cabeça, né? Você é jovem, temos toda essa fundamentação bíblica de mordomia, de cuidar e de zelar pela natureza. Agora, como é que a gente participaria disso? Porque hoje, por exemplo, tem uma discussão no campo da indústria que é justamente a mudança da matriz energética, que, segundo alguns, é responsável pela contaminação do ar, poluição, aquele negócio todo. Então, está se enfatizando bastante agora a energia solar, né? A energia do vento, aí, como é que é? Eólica. Eólica, e também a energia elétrica, né? A transformação é uma mudança mesmo, uma proposta de mudança de carros, por exemplo, né? Que vai ser movido pela eletricidade e que praticamente não tem nenhum tipo de participação na poluição ambiental, por exemplo. Como é que você vê isso? Você é professor da classe de jovens, então se você quer envolver a moçada lá num projeto, o que seria interessante fazer? Para a gente, de uma certa forma, trazer essa discussão para a questão prática também. Claro. Eu acho que, não sendo muito prático ainda, mas chegando ao ponto prático mais para frente, mas que eu acho que uma grande função da igreja é trazer, eu acho que essa pauta como uma questão. Sim. O que eu acho que é a realidade de muitos de nós é que nós nascemos, vivemos e morremos sem nunca nem entender que essa relação é uma responsabilidade nossa. Não é comum a gente ver as pessoas debaterem isso em espaço de igreja. Como diversos outros assuntos da ordem prática. É muito difícil, né, a gente ter esse grau de relação. E, em primeiro lugar, que eu acho que é a importância da igreja é disseminar a ideia de que nós precisamos olhar para esse assunto, que isso importa. Se nós estamos vivendo num mundo cuja emergência de um colapso ambiental pode ser uma realidade para nós, isso deveria ser para nós cristãos um motivo de vergonha perante Deus, certo? Porque nós não estamos cumprindo a nossa responsabilidade de cuidado como sociedade. Então, a partir dessa constatação, a gente tem que ver de que campos a gente pode atuar por isso. Então, não necessariamente todo mundo precisa se engajar em ciências biológicas e defender os ovos das tartarugas marinhas. Não é disso que se trata. Mas, como eu falei lá no começo, vários campos nossos de atuação hoje têm a temática ambiental como assunto transversal. Então, dentro da sua atividade, se você é um cara da indústria metalúrgica, veja quais são as ações mais responsáveis que você pode ter dentro do seu campo de atuação com relação a isso. Se você é uma pessoa dentro do comércio, veja quais são os elementos de ação da sua atuação que podem ser responsáveis a isso. Agora, de fato, a gente como igreja poderia ter algumas mobilizações em detrimento, em prol dessas questões. Isso é muito mais comum em contexto estadunidense. A gente tem muitos órgãos, muitas ONGs cristãs nos Estados Unidos que almejam trazer essa pauta para várias igrejas. De atitudes um pouco práticas, por exemplo. Aí depende de cada contexto. É difícil a gente ter uma solução de atacado, né? Mas em que eles, por exemplo, reúnem vários pesquisadores cristãos em diversas áreas de atuação, trazendo textos e reflexões como no seu campo de atuação a responsabilidade da natureza ela pode ser aplicada de um ponto muito específico, sabe? Então, Mas hoje já há, por exemplo, legislação do ponto de vista dos órgãos públicos, né? E já exigindo, né? Hoje você tem essa questão do lixo que é separado, né? Reaproveitamento. Você tem, por exemplo, para as indústrias, principalmente essas indústrias que, con- que jogam os dejetos na água, serem multadas, terem uma legislação de reprodução, reutilização de água, por exemplo. E há, hoje, por exemplo, no Brasil, pelo menos do ponto de vista de legislação, né, essa preocupação. Essa questão, por exemplo, da Amazônia, né, eu fico pensando
que é um discurso aí, né, político, né? E fica comparando que governo desmatou mais, em que governo morreu mais Yanomami, é, a questão do garimpo na Amazônia. E essa discussão, ela, de uma certa forma, é, ela é muito assim, eu diria, impraticável para a gente, para o cidadão comum, né? Como a igreja poderia participar disso? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, vamos criar uma ONG para tratar desse assunto, para trazer esse debate, né? Como é que a gente poderia ter ações, como você colocou, práticas na cidade de São Paulo, que é uma cidade que a gente sabe que tem problemas de poluição, né? São 22 milhões aqui na região metropolitana. Na sua opinião, como é que a gente poderia participar disso? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, fica a reflexão no seguinte sentido. A pessoa que está fazendo a observância de todas as legislações ambientais, ela está fazendo isso porque a lei manda ou porque ela entende que ela é um princípio dela como cristão de fazer? Porque o que a gente está falando aqui se trata de uma mudança ética. Então eu não estou fazendo isso porque o Estado me manda fazer. Sim, Eu estou fazendo isso porque eu, como cristão, tenho responsabilidade de fazer isso. sim, E o que acontece, hoje nós temos legislações muito rígidas, que são complicadas de ser atendidas. Então eu não falo nem de atendimento à legislação, mas existe o incômodo de eu ser crente e tá, por exemplo, ser um minerador que... Estou dando um exemplo absurdo, tá? Mas ah, que faz atos em que isso não me acusa como crente uma reflexão sobre a minha forma de atuação profissional, em que eu faço tudo absolutamente sem qualquer tipo de regulação, sem qualquer tipo de compensação, por aí vai. Então, em primeiro lugar, a coisa é uma reflexão sobre minha postura, sobre o mundo que foi me dado, né? certo. Em segundo lugar, que eu acho que do que você comentou, de fato, existe uma politização muito grande sobre essas ações ambientais. E aqui eu não queria nem entrar nessa pauta de direita e esquerda, porque ambos têm acertos e ambos têm muito erros com relação à forma de lidar com, que é uma coisa inclusive em comum entre elas, é que ambas não conseguiram achar uma agenda de atendimento a esse aspecto. Agora, é claro que uma defende uma determinada bandeira e a outra defende uma determinada outra bandeira. E para nós cristãos entrar nessa politização, eu acho que é uma entrada estúpida. Não é por aí que a gente vai resolver, porque entendemos que, independente se o governo tem uma determinada ideologia ou outra, a nossa postura com relação à salvaguarda dos elementos naturais, ela deveria ocorrer, Sim. independente da ideologia do que está lá. Eu acho que a gente ser mobilizadores, porque é isso que eu estava querendo fugir da coisa. A ideia não é assim, plante uma árvore na sua casa e você vai estar protegendo o meio ambiente. Embora você possa fazê-lo, inclusive é interessante, você vai abraçar sua árvore. Não é, o problema você pode até fazer, mas não é sobre isso o aspecto. Mas eu acho que a reflexão é a gente construir uma constelação de conhecimento nas diversas áreas que a gente atua, de como a gente mobiliza isso. Então, no meu campo de atuação, por exemplo, do campo da arquitetura, sobretudo do urbanismo, que eu atuo mais, a gente tem muita gente que é, inclusive, influenciado por determinadas ideologias de viéses políticos, que entende, por exemplo, a ocupação e desenvolvimento urbano da cidade como antagônico à preservação ambiental. E eu tenho um cuidado, por exemplo, de mobilizar alunos, de criar conteúdos em que entenda que isso não precisa ser antagônico. Nós não precisamos entender que o crescimento da cidade ela deva ser antagônico a uma postura equilibrada com relação à natureza. Sim. E a partir disso a gente vai construindo novos profissionais que, mediante um determinado tipo de pensamento, quando ele for atuar no mercado imobiliário, no poder público, nas diversas atuações, não necessariamente ele cria esse processo de antagonismo. Então nós temos gente na igreja, por exemplo, que tem indústria de tinta, certo? Então ele produz e segue as legislações compatíveis dele. Será que existem setores em que ele, como cristão, consegue pensar como na produção do tipo de indústria dele, ele consegue demonstrar mais mordomia nesse processo com a criação? Então eu não queria dar fórmulas necessariamente que a gente possa importar para diversos campos, mas induzir uma reflexão. Eu acho que induzir uma postura nossa de vida de cristãos com relação ao mundo natural, porque
E, de certa forma, assim, é muito recente essa reflexão, né? Sim. A contemporaneidade tem, de fato, debatido isso de uma forma, de uma agenda mais global, da década de 1960 para cá. Agora, a gente já entender que isso não é uma coisa de um eco-xiita, que é uma coisa de gente que não tem mais nada o que fazer e está querendo fazer, e que isso pode afetar, sim, a forma como eu atuo, a minha profissão e como eu lido com os elementos que me cercam, eu acho que isso já é um grande ganho, por exemplo, que a igreja poderia mobilizar, sabe? É. Como incentivador da criação dessa agenda nossa. É, é, como nós podemos argumentar com pessoas que usam como desculpa na igreja que nós devemos nos preocupar com aquilo que é eterno, não se preocupar com o meio ambiente, se preocupar mais com coisas espirituais e não materiais? Como é que você convenceria uma pessoa, né? Vamos pensar nas coisas lá do alto e tal, isso aqui. Porque existem alguns que defendem também que a própria natureza ela tem a sua capacidade de se autorrenovar, né? E, sem contar essa questão da intervenção de Deus na sua providência, né? Porque eu acho que se a turma quisesse, se não houvesse uma graça de Deus aí agindo, tanto para não permitir que determinadas coisas sejam destruídas, né? Como é que você vê isso? Não, Você como professor, né? o que você está falando tem razão. Eu não preciso entender a capacidade de regeneração do córrego. Eu Certo, preciso entender que eu, como ser humano, se eu deixar de botar esgoto no córrego, ele se autorregenera. certo, É curioso ver, se a gente for para o Rio Tietê, 300 quilômetros de São Paulo, a gente vê uma qualidade de água que é muito diferente. certo. Então, de fato, tem a ver com a nossa responsabilidade do que de outras coisas. Mas eu acho que parte do seguinte, eu botaria dois aspectos de uma reflexão. Primeiro, que para Deus o material importa. Se para Deus importa, para nós, de certa forma, isso deve constatar, né? Deveria ser pauta da nossa reflexão de vida. E se a gente também parar para refletir, acho que existe vários, várias regulações bíblicas constantes na nossa Sagrada Escritura que tem a ver com a nossa vida terrena. A gente tem várias instruções sobre casamento, certo? A gente não vai, pelo que não me consta, pelo menos que a gente não vai ser casado na eternidade. A gente tem várias formas de lidar com as pessoas que são enfermas, com as pessoas que passam por aflição, e no céu não vai ter essa aflição. Então nós temos várias das nossas instruções bíblicas que nos regulam sobre a nossa vida aqui na Terra. Pois é, nós temos lá, quando você estuda Levítico, né? Aquelas leis estabelecidas por Deus com a terra, né? Claro. Usar 6 anos, descansar uma. E tudo aquilo ali tem uma preocupação Sim. em preservar, né? De preservação e de organização social, né? Certo, De um equilíbrio de certo. construção de renda e por aí vai. Eu acho que as regulações que foram criadas por Moisés têm muito desse fundamento. Mas é curioso ver isso, porque as pessoas que são muito preocupadas exclusivamente com o aspecto espiritual negam parte das escrituras. Certo. Não estou dizendo, mais uma vez é importante reiterar isso, não estou dizendo que a gente não vai lidar para o espiritual, é a nossa função principal. Mas a gente lidar isso com a forma exclusiva de atuação do crente, isso é um cristianismo manco. Tá. Né? Não é uma realização plena daquilo que a gente pode fazer. Agora, a gente está chegando aqui na reta final do programa. O que você trata aqui desse livro? Qual é a sua proposta no conteúdo desse livro? O que a gente comentou aqui. Eu acho que a ideia foi trazer reflexões sobre a importância de a gente ter isso em mente. Sim. E trazer vários dos apontamentos bíblicos que estão no livro, de certa forma a gente comentou hoje, né? De forma escrita, às vezes mais detalhada em certos sentidos, mas que trazem essa reflexão do que é esse sentido de mordomia que a gente precisa lidar. E eu acho que assim, a grande preocupação também é de a gente não necessariamente criar um ativismo ambiental que eu acho que vamos fazer reciclagem do livros e só usar sacolas de pano que embora você possa fazer isso, é super interessante que você vai fazer como sua parte de contribuição, não é esse tipo de indução que a gente quer fazer. Mas é importante a gente refletir para que possamos ter uma constelação
de pessoas que pensem nesse assunto nos seus campos de atuação e que faça o cristianismo de fato ter isso como pauta, porque dói muito você ouvir as pessoas criticando o cristianismo pelo colapso ambiental. E de certa forma a gente tem que fazer uma meia-culpa de que isso não necessariamente é uma grande pauta nossa, de fato não é. Assim, isso não é nos nossos grandes elementos. E precisamos ter, talvez, né? Precisamos que isso venha como uma preocupação indutora da nossa ação no mundo que nos cerca. Eu acho que a proposta seria, então, persuadir o cristão, né? A gente fala, a sair da omissão e da má compreensão desse assunto. Exatamente. Tem uma compreensão que esse assunto é um assunto teológico, que é um assunto bíblico e que é um assunto prático do ponto de vista da nossa mordomia enquanto nós estivermos aqui. Perfeito. Não é isso? Exatamente. Então tá bom. Mateus, pega aí as suas considerações finais. O livro vai ser lançado pela editora Ezion na próxima semana. Essa série Relevância, ela tem outros assuntos aqui, né? Como o pecado do racismo. Temos o pecado de viver juntos sem se casar. César e a igreja, a relação do Estado com a igreja. Tem o assunto do aborto, né? Tem o assunto da fé na era digital. E agora, né, para abrilhantar aqui a série, por que se importar com a natureza? Então, o Mateus estará lançando pela editora Ezion na próxima semana, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e também através dos sites, né? Então, você que gostou aqui do podcast, da provocação aqui, então você vai adquirir esse livro e nós vamos formar aí os grupos de discussões. O Mateus também vai gravar um curso de EAD, né, com parte do conteúdo desse livro aqui também, para trazer a discussão, né, do ponto de vista pedagógico. Mateus, as suas considerações finais aí, pode usar aquela câmera ali, ó, que é sua. Não, eu queria só agradecer e falar para as pessoas comprarem o livro, o que eu acho que é o melhor jeito de a gente conseguir debater é por meio, né, ainda da escrita, e que a partir disso a gente consiga criar fóruns de discussão sobre esse assunto. Fico à disposição da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de quem se interessar pelo assunto, para a gente, de fato, potencializar essa temática dentro do mundo cristão. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Até outra vez, se Deus quiser, próximo podcast. Um grande abraço.